Boa noite, a paz do Senhor Jesus aos meus amados amigos e irmãos. É mais um momento que Deus tem nos dado aí para nós estarmos louvando, engrandecendo, magnificando ao seu santo nome, o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, Pastor Carlos, agora com a escola dominical. Nós estamos começando a primeira lição do quarto trimestre, né? Então, as promessas de Deus, lição 1, dia 6 de outubro de 2024. Texto áudio. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Jeremias capítulo 1, versículo 12. A verdade prática vai dizer desta maneira: Deus faz promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele, amém? Nós estamos aí na programação, e essa programação é da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor da Igreja Assembleia, e também aquele que tem anunciado a palavra através das lives aí. Que Deus esteja abençoando você. Nesse momento nós vamos estar orando. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, operando de uma forma abundante, transbordante sobre as nossas vidas. Que nós venhamos, ó Pai, está, Senhor Deus, colocando o nosso coração, Senhor Deus, no teu altar, e que a tua palavra seja anunciada, Senhor Deus, aos quatro cantos da terra, Senhor Deus, fazendo com que teus servos, ó Pai, venham a aproximar mais e mais do Senhor. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Que Deus esteja nos ensinando aí a sua palavra. A leitura bíblica em classe, ela vai estar em Isaías capítulo 55, versículos 6 ao 13. Diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a nave, ou melhor dizendo, a neve dos céus, ou melhor dizendo, e para lá não se tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para qual eu enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa fé, ou melhor dizendo, perante a vossa face. E todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca mais se apagará. Amém? Glórias a Deus. Introdução. As promessas divinas têm como objetivo atender aos desígnios de Deus para se concretizarem. Elas dependem da fé plena nele e em sua palavra,
Por isso, ao longo desse trimestre, estudaremos a respeito das promessas de Deus e seus desdobramentos em nossa vida cristã. E especialmente nessa lição, desenvolveremos o assunto com o objetivo de conhecer os conceitos básicos, tipos e propósitos das promessas de Deus, segundo a sua palavra. Amém? Glórias a Deus. Um convite de Deus, um convite para a promessa. Isaías capítulo 55. É um convite de Deus para Israel desfrutar de uma grande bênção divina e uma promessa maravilhosa de redenção. O versículo 11 vai dizer assim: assim sairá a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual eu enviei. Aqui, o poder da palavra de Deus é destaque. Essa palavra sempre agirá com um propósito, quer para a redenção, quer para a sua condenação. Ela não pode retornar vazia, porque o soberano é zeloso para cumpri-la. E nessa veracidade da palavra é que as promessas de Deus estão firmadas. Contudo, é preciso dar alguns passos para vivermos essas promessas. Amém? Então, 2 pontos. É preciso buscar ao Senhor. No versículo 6 do capítulo 55, aparece o seguinte imperativo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Aqui somos instados pela palavra de Deus a buscar ao Senhor por meio da oração e de um relacionamento sincero, a fim, aleluia, de alcançarmos uma resposta dele. No Novo Testamento, nosso Senhor ensinou que a quem pede será dado, quem busca encontrará, a quem bate a porta será aberta. Mateus capítulo 7, versículo 7. O Senhor Jesus então confirma: porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Mateus capítulo 7, versículo 8. Busquemos a Deus enquanto podemos, aleluia, oh Deus do céu, fazer isso hoje. É preciso se arrepender na busca sincera a Deus. Devemos nos converter ao Senhor de todo o coração, pois Ele é poderoso para perdoar quando o arrependimento impulsionado pelo Senhor acontece de fato em nosso coração. Percebemos o quanto que os pensamentos do Senhor são maiores do que o nosso, seus caminhos mais altos do que os nossos. Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. Assim, toda a pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus experimenta júbilo e florescimento espiritual no lugar de aridez e de sequidão. Isaías capítulo 55, versículo 10 ao versículo 13. Há gloriosas promessas de Deus para o povo que teve um encontro verdadeiro com Ele, por meio de Jesus, o nosso Senhor. Sinopse 1. A promessa de Deus, as promessas de Deus estão firmadas na veracidade da sua santa palavra. Auxílio teológico. Como o Senhor tinha dito em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 9. Alguns comentaristas sugeriram que as promessas de Deus a Abraão eram promessas condicionais. Eles dizem que a condição era a obediência à ordem de Deus, de deixar a cidade de Ur, afinal,
se Abraão não teve, aleluia, não tivesse partido, nenhuma das coisas que Deus prometeu poderia ter se concretizado. Essa opinião distorce tanto o texto bíblico quanto a verdade vital a respeito da vida espiritual. As promessas de Deus não se ativam pela nossa obediência. Pelo contrário, é a nossa obediência que se ativa pelas promessas de Deus. O que acontece é que a fé estabelece um relacionamento com Deus, a fonte suprema de energia. A fé conserva este relacionamento. É uma confiança ativa em Deus e nas suas promessas que nos faz obedecer. Nós a vemos claramente na vida de Abraão. Por crer nas promessas de Deus, deixou Ur e a sua riqueza para viver uma vida nômade em uma nova terra. A promessa de Deus ativou a obediência de Abraão. A sua obediência não ativou as promessas. Foi a promessa e a fé na promessa que libertou Abraão, não somente para obedecer a Deus, mas também para se tornar o tipo de pessoa que todos admiramos: altruísta, leal, corajoso, humilde, sincero. Aí estão as qualidades que encontramos em Abraão. Amém? As promessas e seus fundamentos. A promessa na Bíblia, a palavra promessa está presente ao longo de todas as Sagradas Escrituras. No Antigo Testamento, embora a palavra não esteja registrada claramente, pode ser constatada pelo que o Senhor promete a Abraão, Isaque e a Jacó. Gênesis capítulo 12, do versículo de 1 a 3, também 26, de 1 a 5, 28, 10 a 15. No Novo Testamento é dominante a mensagem que a promessa do Antigo Testamento foram cumpridas na terra, na nova aliança. Lucas capítulo 6, 4, ou melhor dizendo, Lucas capítulo 4, versículo 16, Atos capítulo 2, versículo 30, ou melhor dizendo, 29 ao 31. Ainda no Novo Testamento, o Deus Todo-Poderoso realiza novas promessas como extensão da nossa fé salvífica de Cristo, em que os fiéis que dormem no Senhor serão ressuscitados e os corpos dos que ficarem vivos serão transformados por ocasião do arrebatamento da igreja. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13 ao versículo 18. Portanto, podemos afirmar que a palavra promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. Amém? Ponto 2, aleluia, 2. Deus é infalível. Como vimos na leitura bíblica em classe, em Isaías capítulo 55, o Deus Todo-Poderoso não falha em suas promessas. Amém? Essas afirmações estão fundamentadas em seus propósitos, atributos incomunicáveis, isto é, servimos a um Deus onipotente, onipresente e onisciente, com atributos incomunicáveis. Nos referimos aos seus atributos que ser humano algum pode ter. Somente Deus. Por exemplo, o ser humano não pode, aleluia, não tem todo o poder na terra. Não conhece todas as coisas, nem podem estar em vários lugares ao mesmo tempo. O Deus poderoso tem essa capacidade como constituintes de sua própria natureza. Por isso, ele não falha e não muda. O profeta Isaías constata essa verdade dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu,
quem impedirá? Isaías capítulo 43, versículo 13. Deus zela por sua palavra, como vimos em Isaías capítulo 55. A palavra que sair, aleluia, de Deus, ela tem um propósito determinado para cumprir. Aqui, estando embasada a fidelidade de Deus, e por isso ele garante o cumprimento das suas promessas, conforme estão expostas em sua poderosa palavra. Há uma declaração solene do profeta Jeremias a respeito de como Deus cumpre a sua palavra. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Jeremias capítulo 11, ou melhor dizendo, Jeremias capítulo 1, versículo 11, e também o versículo 12. Glórias a Deus. Sinopse 2, a promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus prometer algo a outrem ou a si mesmo. Auxílio teológico, promessa, embora se refira ocasionalmente à palavra do Senhor, o uso característico da palavra promessa nas Escrituras relaciona-se com o que Deus declara que fará acontecer. Embora possamos inferir que as promessas feitas entre o Pai e o Filho antes da criação, a primeira grande promessa de Deus aos homens está em Gênesis capítulo 3, versículo 15, e inaugura uma sucessão que, em uma crescente clareza de detalhes deste seu anúncio, fala sobre a vinda do Messias Salvador. Uma grande variedade de promessa está mais ou menos ligada de uma forma direta a uma grande promessa central, inclusive a nova aliança. Jeremias capítulo 31 e 34. O derramamento do Espírito Santo, conforme está em Joel capítulo 2, versículo 28. A restauração de Israel, Deuteronômio capítulo 30, versículo de 1 a 5. E finalmente o novo céu e uma nova terra, Isaías capítulo 65, versículo 61, 62, 22. Paulo demonstra que a promessa de Deus tem a qualidade de uma aliança, porque cada palavra de Deus é segura e certa, livre de legalismo e dependência do esforço do homem. Por exemplo, Romanos capítulo 4, versículo 13 ao versículo 16. Gálatas capítulo 3, versículo 16. E também Hebreus capítulo 11, versículo 40. O termo técnico evangelho, portanto, designa o bondoso compromisso de Deus expresso especialmente a Abraão de realizar de forma completa a sua redenção através do Messias, em que todas quantas promessas há, Deus são nele, aleluia, sim, e por ele, amém e amém, amém, glórias a Deus. Quero também estar dando sequência aqui, e nós vamos ao tópico 3, tipos de propósitos das promessas de Deus. Tópico 3, um ponto, promessas incondicionais. As promessas incondicionais são as que independem, aleluia, de circunstâncias, de tempo ou de atitudes do destinatário. Por exemplo, a promessa do nascimento
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, proveniente de uma virgem. Isaías capítulo 9, versículo 6, o local do nascimento de Jesus em Belém, da Judéia, que Jesus seria chamado Emanuel, Deus conosco. Isaías capítulo 7, versículo 14, há também promessas proféticas que ainda não se cumpriram, mas que com absoluta certeza aguardamos o seu cumprimento, tais como a promessa da ressurreição dos salvos em Cristo Jesus e a transformação dos vivos no arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao versículo 17, e muitas outras profecias que haverão de se cumprir e são absolutamente incondicionais, pois Deus é fiel em todo o tempo. Tópico 3, 2 pontos, promessas condicionais, diferentemente das promessas incondicionais. As condicionais dependem das circunstâncias, do tempo, da atitude humana para se cumprir ou não. Ao longo da Bíblia, encontramos muitas promessas condicionais, promessas de saúde plena ao povo judeu, condicionadas à obediência às ordenanças divinas. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Verdades, promessas condicionadas também, ou melhor dizendo, variadas promessas condicionadas também à obediência do povo, conforme está em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. Promessa de receber o perdão de Deus, condicionadas a perdoar ao próximo que nos ofender, conforme está em Mateus capítulo 6, versículo 14 ao 15. Promessas de permanecer no amor de Deus e guardar os seus mandamentos, os mandamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estar aí em João capítulo 14, versículo 23, João 15, 10. E ponto 3 aí do tópico 3. O propósito das promessas de Deus. Ao longo da Bíblia percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir suas promessas. O primeiro deles é o de Deus estabelecer uma nova aliança com o ser humano. Gênesis capítulo 1, versículo 27 ao 30, também Gênesis capítulo 2, versículo 16 ao 17. O segundo, de reconsiderar o destino da raça humana, dando-lhe mais oportunidade por meio de um justo, conforme está escrito aí a respeito de Noé, Gênesis capítulo 9, versículo 11 ao versículo 17. Outro propósito seria mostrar a eleição de um povo como parte da sua aliança com Abraão, Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3, Êxodo capítulo 19, do versículo 5 ao versículo 6. Além dessas, certamente um dos grandes propósitos de Deus é fazer promessas e realizá-las. Tem a ver com o zelar pela palavra e aprofundar o seu relacionamento conosco, conforme diz em Isaías capítulo 55, versículo 11 e também o 12, quando experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, temos a certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco e por isso não estamos sozinhos neste mundo. Amém? Glórias a Deus. Sinopse 3. Ao longo da Bíblia, Deus revelou diferentes propósitos para fazer cumprir as suas promessas. Conclusão: Deus é soberano e zela pela sua palavra. Aprendemos que promessa é um compromisso de Deus a respeito de algo com alguém. Há promessas condicionais e incondicionais. Vimos também que diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento das suas promessas, mas um dos mais relevantes é estreitar o nosso relacionamento com Deus Todo-Poderoso e saber que Ele se relaciona conosco, seres humanos tão limitados, que Deus nos ensine
a confiar nele e a aguardar o cumprimento das suas preciosas, aleluia, das suas preciosas promessas. Amém? Revisando o conteúdo, porque a palavra de Deus não retorna para ele vazia. A palavra de Deus não pode retornar vazia porque ele é soberano e zeloso para fazê-la cumprir. Amém? Em relação às promessas que é dominante no Novo Testamento. No Novo Testamento, aleluia, no Novo Testamento é dominante a mensagem de que as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas na Nova Aliança. Lucas capítulo 4, versículo 16, Atos capítulo 2, do 29 ao 31. 3. O que queremos afirmar quando mencionamos a palavra promessa? Podemos afirmar que a palavra promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus comprometer-se com alguém. O que são promessas incondicionais de Deus? As promessas incondicionais são as que independem de circunstâncias, de tempo ou de atitudes do destinatário. O que são promessas condicionais de Deus? Diferentemente das promessas incondicionais, as condicionais dependem de circunstâncias, do tempo e da atitude humana para cumprir-se ou não. Amém? Glórias a Deus. Nós terminamos mais uma aula dominical. Foi um prazer muito grande estar contigo nesta noite. Foi um prazer muito grande fazer esse serviço, né? Sempre é um prazer nós estarmos aí pela fé, anunciando a palavra de Deus, e que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, que o Senhor esteja se revelando a ti. Nós estamos aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Se você tiver aí uma oportunidade, esteja conosco, vai ser um prazer receber você, receber sua família aqui na nossa igreja. A igreja os cultos, melhor dizendo, né, da igreja são sempre aos domingos às 19 horas, às terças-feiras às 19 horas, sextas-feiras também às 19 horas. Então, como eu já disse, se você não tiver um lar cristão, faça da nossa casa, aleluia, ou melhor dizendo, faça da nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus te proteja. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde.